Aleluia. Glória a Deus, irmãos, porque estamos felizes nessa noite, né? O pastor Vitor está viajando, glória a Deus, nós honramos a vida do nosso pastor, né, irmãos? Estamos orando por eles, por ele, por Lília, né, sua esposa, que temos a certeza que o Senhor está lá cobrindo a vida dele, né? Está renovando, revigorando as suas forças para voltar, não é? E nós estamos aqui nessa noite trazendo da parte de Deus um pouco daquilo, irmãos, que Deus tem falado à nossa igreja. E nessa noite você tem que pegar isso em nome de Jesus. Há algo poderoso daquilo que Deus tem revelado aqui neste lugar. Apesar de estar na recepção, irmãos, mas aqui o ouvido e o espírito fica ligado nas palavras que o Senhor usa aqui neste altar. Né? Eu estava ali sentado com o irmão Carlos, estava até estranhando o ambiente. Falei, é aqui mesmo, é o meu lugar, é aqui mesmo, né? Porque a gente fica lá e não consegue sentir essa atmosfera. Irmãos, é totalmente diferente. A gente não consegue sentir essa atmosfera que é estar aqui, né, ligado, perto, numa atmosfera linda de adoração. Então, irmãos, Deus tem revelado coisas profundas aqui neste lugar. E se você ainda não pegou hoje, nessa noite, e com o que Deus falou, nos trouxe no domingo, através do pastor Cláudio, você pode ter certeza que Deus nessa noite vai transformar a sua vida, o seu entendimento, e você, eu tenho certeza que vai pegar uma chave espiritual. Amém? Amém. Nós temos dia 6, o que é que nós teremos aqui dia 6? Alguém sabe? Relógio. Aleluia, relógio de oração, tá vendo? Estão pegando. Irmãos, entenda bem uma coisa, nessa noite eu quero passar para os irmãos, aquilo que é de fundamental importância para a vida de um cristão. E algo que infelizmente eu fui entender bem tarde na minha vida espiritual. Perdi anos a fio da minha vida espiritual e eu tenho hoje a certeza, irmãos, de que isso é uma chave imprescindível para a vida cristã, ou para a vida cristã de qualquer indivíduo. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Então, veja, a Bíblia diz que quando nós recebemos, automaticamente o Espírito Santo vem sobre nós. Nós agora somos regenerados. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Então novo agora é a sua vida, amém? O Espírito Santo de Deus habita em você, amém? É um poder, é uma glória. Agora, o que é que nós temos feito com esse poder e essa glória que Deus, através da morte de Jesus e da sua ressurreição, enviou para nós? Diga para mim, o que você tem feito? Amém? Nessa noite, pouco tempo, porque não vai dar tempo de falar tudo, irmãos, mas algo imprescindível e importante que nós temos que entender, que primeiro isso foi uma promessa de Jesus, né? Jesus disse que aqueles que crescem, esses sinais o acompanhariam. E quais seriam esses sinais? Né? Expulsariam demônios, falarão o quê? Novas línguas. Então veja, irmãos, agora o Espírito Santo de Deus está em você, ele vive em você, ele mora em você, ponto, isso é fato, você agora é uma nova criatura, porém, algo novo tem dentro de você. Paulo chega a expressar isso e falar que isso é um poder, e o poder tão grande que vivificou, ou seja, trouxe vida a Jesus. E esse mesmo Espírito, essa mesma força, esse mesmo poder habita em você. Agora pensa, um poder que ressuscitou a Jesus e que vivifica o seu corpo, o que ele pode fazer através da sua vida? Tem que entender que o Espírito Santo, quando veio, muitos não creem e não recebem isso porque acham que é só o Espírito veio e acabou. Não, existe um algo a mais, existe um sobrenatural, existe uma chave extraordinária por trás do Espírito Santo que habita em nós, amém? E nós temos que entender isso. Veja bem uma coisa, em Atos no capítulo 8, a Bíblia diz que os discípulos estavam em Jerusalém e ouviram falar do que Filipe fazia em Samaria. Filipe foi lá, começou a pregar, e a Bíblia diz que sinais estavam acontecendo ali naquele lugar. Quando os apóstolos souberam, Pedro e João foram para onde? Para Samaria. Abram aí Atos capítulo 18. Atos 8. Aleluia, amém?
Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículo 12. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e iam sendo batizados tantos homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que eles recebessem o quê? Então veja, irmãos, há um mistério por detrás dessa oração. Porque se eles creram, foram batizados, automaticamente o Espírito já estava com eles, amém? Eles já receberam. Porém, veja bem, Deus, porque eles ouviram falar, e através da voz que chegou até eles, Deus os enviou. Eles orassem por aquele povo, para que eles fizessem o quê? Recebessem o Espírito Santo. Há um mistério, uma chave que você vai descobrir aqui nessa noite, irmãos. Nós temos que pegar essa chave e fazer com que ela seja um diferencial nas nossas vidas. Porque lá em Atos mesmo, no capítulo 10, não precisa nem abrir, só vou contar a história, porque muitos dizem que isso era só para os apóstolos, isso era só para os judeus, poderiam dizer isso. Mas no capítulo 10, a palavra de Deus diz que havia um centurião lá em Jerusalém, por nome Cornélio, um italiano, um homem de Roma. Aquele homem jejuava, aquele homem dava esmola, era um homem que buscava a face de Deus. E ali Deus mostrou a ele, deu uma visão a ele que ele deveria chamar Pedro. E Pedro recebe uma visão de que deveria ir até onde? A casa de alguém e fazer alguma coisa. Amém? Os irmãos estão recebendo? E quando ele chega ali na casa do centurião, e foi criticado pelos judeus, e ele começa a falar das verdades do que Jesus havia feito, a Bíblia, antes que ele terminasse, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Veja que há um mistério muito grande em algo que você tem dentro de você. O que é que você tem feito com esse mistério? O que é que você tem feito com esse poder que Deus designou que habitasse em você? Então, irmãos, e assim começou o ministério do Espírito Santo. E muitos podem dizer que isso poderia ser para os judeus ou só para os apóstolos, mas, irmãos, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Quer ver uma coisa? Abram lá Atos, no capítulo 19, no versículo 1, vocês vão entender que é algo extraordinário e sobrenatural. O mistério do Espírito Santo é algo sobrenatural. E a Bíblia diz que aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo? Qual a pergunta que Paulo fez? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqueles homens já haviam crido no sacrifício de Jesus? Aqueles homens já haviam crido nas palavras de Jesus? Agora, por que Paulo faz essa pergunta? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você creu, aleluia, você creu no Espírito Santo quando recebeu a Jesus? Há um mistério, irmãos, aleluia. Entenda, existe algo dentro de você que você não pode subjugar, nem tão pouco, irmãos, nivelar isso por baixo, porque há um mistério muito grande e profundo. Você tem algo, um tesouro, a Bíblia fala, Paulo chama um tesouro em vaso de barro, você tem o poder de Deus dentro de você. E aí a Bíblia diz que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o quê? O Espírito Santo. Meu Pai. Quantos crentes por aí, irmãos, que estão vivendo à sombra do que poderiam viver? Talvez nem tenham ouvido falar do Espírito Santo. Muitos ouvem falar do Espírito Santo, mas não sabem o que fazer com o Espírito Santo. Aleluia. E esse é um mistério que Paulo fala, e nós vamos ver isso. Então os irmãos estão entendendo que
não era tão somente crer, não era tão somente receber a Jesus. Recebeu a Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Glória a Deus, amém? Entendemos? Mas há um mistério, há um poder extraordinário e sobrenatural, quando aqueles homens, tanto em Samaria, quanto em Éfeso, quanto Cornélio, recebeu, que foi o quê? O batismo com o Espírito Santo. E muitos irmãos alegam que pode ser inúmeras coisas esse batismo, mas a maior evidência de que há um batismo no Espírito Santo é o dom de línguas. Quem fala em línguas aqui? Levante a mão. Vocês têm noção daquilo que você tem em suas mãos? Vocês já pensaram, irmãos, que isso é um mistério que estava em oculto no Antigo Testamento e que aqueles homens de Deus não puderam ter? Vocês já imaginaram, quando chegar no céu, quero falar com Moisés, quero falar com Abraão? É ao contrário, aqueles homens vão querer falar contigo. Pamela, o que você tem? Que mistério é esse que eu não pude receber ou que eu não recebi? Sabe por quê? Porque aqueles homens viveram a sombra, aqueles homens não puderam viver o extraordinário, o sobrenatural, porque o véu se rasgou. Agora nós temos o livre acesso. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e o Espírito Santo veio até nós. Por isso que Jesus disse, esses sinais seguirão. Você vai poder falar em outras línguas. Isso primeiro é uma promessa. Falar em outras línguas, diz, falar em outras línguas. É uma promessa de Jesus. Então, quando alguém te disser que isso é emoção, que isso é das... Irmãos, rechaça essa palavra. Isso é do diabo. O diabo que não quer que você use essa ferramenta. Porque falar em línguas, falar em mistério é algo extraordinário. E nós vamos lá para o texto áureo. E é uma responsabilidade tão grande falar do Espírito Santo depois do pastor Cláudio. Porque o homem está no mistério, está seguindo oração em línguas. Quem não se inscreveu no canal do pastor Cláudio, vai lá. Você que ainda não tem esse hábito, irmãos, olha, pode ter certeza. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 14, esse é o texto básico, é o texto áureo para todo aquele cristão que recebeu a Jesus e que agora quer que o Espírito Santo faça diferença na vida dele. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero que a gente leia todos juntos esse capítulo 14, versículo 2. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois quem fala... Aleluia. Isso é o texto básico, é o texto áureo para todo cristão. Falar mistério. Alguém sabe aqui o mistério? Pergunta a pessoa que está falando, qual é o mistério? Pergunte a ela. Se não fosse mistério, não teria esse nome. Então, existe algo profundo e extraordinário que você ainda não sabe. Existe algo profundo que ainda você não conseguiu receber na sua vida. Por quê? Porque é mistério. E é mistério de quem? De Deus. O que Deus tem para você? O que Deus tem reservado e preparado para a sua vida? Quem é que pode discernir a mentalidade de Deus que não seja o Espírito Santo? E a Bíblia diz que ele fala o quê, irmãos? É mistério. Então o mistério é algo que você tem que ir atrás. É você que tem que procurar. A chave do mistério é você que tem que encontrar, amém? Uma das chaves Deus te revelou. Fala, Deus revelou. Diga, orar em línguas. Oh, aleluia. Acabou a mensagem, pastor. Tá bom? Já descobriram? Então, a primeira parte do mistério, né? Irmã, mistério pra gente, né? Então, Josi, uma parte do mistério está dita e revelada. O mistério, o primeiro, é falar em línguas. Agora o restante, vai atrás. Procure, busque, porque a Bíblia diz que quem busca, quem pede. Então, se você não pede, se você não recebe, se você não busca, irmãos, algo está de errado na sua vida. Ou você vai nivelar sua vida por baixo. Veja o que você quer para a sua vida. Aonde você quer chegar. Tem muita gente que procura o propósito. Não precisa procurar o propósito. Vai atrás do mistério. Porque dentro do mistério está o propósito de Deus para a sua vida. Pegou a chave aí? Coach cobra 9 mil, pastor Cláudio, para falar um negócio dele.
Sabe? Então, irmãos, dentro do mistério há o propósito. E agora, qual é o propósito? Cada um vai buscar. Agora, aonde você vai, não sei. Ezequiel fala até do rio. Você vai até onde no rio de Deus? Com águas aonde? No tornozelo? No joelho? Vai mergulhar totalmente? Porque quando você acha uma vida no Espírito, irmãos, você vai começar a entender o que é a fé. Ou aqueles generais da fé que viveram já no nosso tempo, depois da ressurreição, ou na nova aliança. Homens que faziam sinais, prodígios, que a sua mente não consegue alcançar. Algo extraordinário e sobrenatural. Por isso a importância de orar em língua. Se você não orar em língua, você não vai descobrir o mistério, nem tampouco o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Vocês estão tão quietinhos? Estão aqui comigo? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira parte da importância de orar em línguas é entrar no mistério de Deus. Porque o mistério de Deus vai ser revelado para quem? Para você. Através de quê? Do Espírito. Ninguém trata das coisas do Espírito na carne, irmãos. Jesus disse assim, as minhas palavras são o quê? Vida e Espírito. Você não vai conseguir na carne, no entendimento, se relacionar com Deus. De jeito nenhum, você nunca vai. Jesus lá em Samaria falando para aquela mulher, olha, se você beber da minha água, você não sabe o que vai acontecer. E aquele povo de Samaria queria adorar a Deus ali em Samaria, porque eles achavam que era ali. E os judeus em Jerusalém, nós vamos adorar. E Jesus disse o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Adorarão aonde? Aleluia, aonde você estiver, porque o Espírito é você. Jesus disse isso. Essas palavras vocês não vão entender agora, mas o mistério se revelou, então nós entendemos. Amém? Você pode adorar a Deus de várias formas, o jejum é uma adoração, a oferta é uma adoração, agora orar em línguas é uma adoração. E é uma adoração que a sua mente não vai entender. O seu natural não vai entender. O seu natural, pelo contrário, vai achar você doido, maluco, perturbado, vai achar que é carne, vai achar que é a alma. A alma então vai gritar. Você não vai ter tempo, a dor de cabeça vai vir, vai faltar tantas coisas. Mas entenda, irmãos, depende do nível de vida que você quer ter no Espírito. Quem determina é você. As Olimpíadas estão mesmo mostrando aí. Você sabe o que aqueles atletas fizeram o ano todo? Abriram mão do tempo que eles tinham, dos prazeres da carne que eles poderiam ter. Abriram mão de balada, abriram mão de comer o que queria, abriram mão de família, abriram mão de muitas coisas. Para quê? Para estar onde estão agora. E a vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Aonde você quer estar? O que você quer usufruir daquilo que está na sua vida, está revelado para você, que é o Espírito Santo. Até onde você vai com os mistérios de Deus na sua vida? Então veja, a palavra de Deus, ela nos ensina isso, que a gente quer tratar com Deus, irmãos, trata aonde? No Espírito. Se você ora em línguas meia hora do seu dia, você vai receber de acordo a meia hora do seu dia. Se você ora em línguas 1 hora por dia, é 1 hora por dia. 10 horas, 10 horas. 24 horas são 24 horas. Deus vai se revelar no nível que você se revela para Ele. Não tem mágica. Não tem mágica, irmãos, é princípio, é regra. Mas Romanos, Paulo também fala sobre isso, lá no capítulo 8, versículo 26 e 27. Veja, irmãos, de orar em línguas, você está falando algo extraordinário e sobrenatural que a sua mente não consegue imaginar, a sua razão não consegue entender. Você vai começar a falar coisas que no Espírito e lá nas regiões celestiais já estão feitas e realizadas. A sua mente não entende porque ela é natural, mas no seu espírito ela já se consumou, ela já está pronta, ela já está feita. Por quê? Porque é no espírito que você recebe. Ela se manifesta na carne, mas você recebe no espírito. Estão entendendo? O que você precisa está no espírito, está nas regiões celestiais. Paulo diz assim, porque Deus nos abençoou com todos o quê? Sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Irmãos, o que você quer está nas regiões celestiais. Ela vai se manifestar na carne. Como? Quando você começar a entrar no mistério. Quando você começar a buscar no profundo. E não na resposta que o homem pode dar. Porque o homem vai até um determinado lugar. Mas Deus vai. Deus está no profundo. Por isso que você fala aqui para o espírito e a carne não entende, ela já se manifestou.
O seu espírito já recebeu porque está nas regiões celestiais. E quando Paulo falou que está no passado, não está no futuro. Paulo diz, ele nos abençoou. Jesus vai além. Isso é uma chave tão sobrenatural que Jesus falou que tudo aquilo que eu ligar aonde? Na terra, terá sido, é passado, não vai ser. Porque foi ligado aonde? No espírito, não foi ligado na carne. O que se manifesta na carne é aquilo que o seu espírito já realizou. Por isso que você, aonde está hoje, no nível espiritual, é o que você foi no passado. Agora, não importa o que você não foi no passado, o que você quer ser daqui para frente agora? Qual nível? Como diz o outro, qual patamar que você quer chegar? Porque tem gente que não quer chegar num patamar mais elevado, porque o preço é um pouco alto, né? Tem gente que aqui tá bom, chegou, a água deu no tornozelo, não é verdade? Tem gente que se acomoda e ele tá bom, glória a Deus. Você vai brigar por isso? De jeito nenhum, nem o próprio Deus. Quem vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Agora vai viver a sombra, pastor Denis. Não vai viver o todo e o sobrenatural. Amém? O sobrenatural para esses é muito difícil. Entender que algo extraordinário é difícil. Por quê? Porque a mente dessas pessoas é humana, parte dela. Crê no Espírito, mas não vive no Espírito. É diferente, crer e viver. Amém? São coisas distintas, né? Mas vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Aleluia. Estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Amor, me ajuda aí, não dorme não, senão o pastor Vitor está vendo aí. Ó. Tá? Glória a Deus. Esse é meu pastor, aleluia. Então, irmãos, Paulo diz assim, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas o quê? Fraqueza. Em nossa fraqueza. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo, a importância de você orar em línguas, é que você vai conseguir derrubar a fraqueza que você sente. E todos nós, por causa do pecado de Adão, irmãos, fomos destituídos da glória de Deus. O pecado nos separou, então todos nós temos as nossas fraquezas, temos, né, o nosso ponto falho. Então, primeira coisa, o Espírito nos ajuda. Diga, nos ajuda. Diga a pessoa que está ao seu lado, o Espírito te ajuda. Oh, aleluia. Qual é o seu ponto fraco? Não sei, não quero saber. Como diz o pastor Vitor, cada um toma conta da sua vida. É ou não é? Eu não quero saber. Você sabe, então você corra atrás do seu prejuízo. Amém? Eu não quero saber da sua, eu sei das minhas e eu vou lutar pelas minhas. Então, irmãos, o Espírito ajuda na nossa fraqueza. Então, se você se sente fraco, irmãos, hoje você tem que sair daqui renovado e forte. Pega isso, vai pegando, irmãos, vai pegando. A locomotiva está passando aí. Porque não sabemos o que? Orar como? Tiago ainda vai profundo. Tiago fala, pedi e não recebeis, porque pedis? Porque você pede na carne, você pede no natural, você pede aquilo que vê. O Espírito Santo está lá além, muito além. Diga além. O Espírito Santo está além, irmãos, o Espírito está além. Você pode ser fraco na sua carne, no seu natural, porque as coisas naturais se discernem de forma natural, mas Deus é Espírito, diga, Deus é Espírito. Então as coisas de Deus só se discernem de forma espiritual. Por isso que quando alguém disser alguma coisa a você, que está no futuro e você não entender, e ela falou do Espírito, irmãos, tenha certeza. Diga, vai acontecer. Marcos 11, 24. É o que nós sabemos. Falou em Espírito. As palavras de Jesus eram Espírito, irmãos, não era carne. Só pega as coisas no Espírito quem anda, quem vive no Espírito. Aleluia. Então, vitória. Irmãos, entenda, milagre não vai ser para você. Você vai ser o milagre. Quando a gente vive no Espírito Santo, irmãos, primeiro, você vai viver isento de doença. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vivificou o corpo. Então, comece a orar em línguas e comece a fazer um desafio para a sua vida. Você vai ficar doente. Porque se o Espírito ressuscitou e vivifica, como é que um corpo pode estar morto?
Por isso que quem ora em espírito, quem anda em espírito, faz milagres sobrenaturais, que é sobrenatural para mim e para você. Porque no reino do espírito, grandes homens que vivem, né, de oração, que pagam esse preço, que quer chegar num patamar mais alto, num nível mais alto. Para esses homens as coisas acontecem. Por isso que muitos falam, tragam doentes, enfermos, cegos, surdos, mudos. Para esses homens é natural isso acontecer. Por quê? Porque eles vivem em nível espiritual. Eles não vivem no natural. Nós não podemos viver no natural. Nós temos que, a partir de hoje, esquece o que passou, porque o que você é hoje é o que você viveu antes. Mas a partir de agora é o que vai acontecer. Andar num nível espiritual mais forte. Por quê? Porque tudo que acontecer no natural, o seu espírito já recebeu, já pegou, e ele já tomou posse do que é seu. Amém? Então vamos lá. E aí, o espírito te ajuda nas suas fraquezas. Outra coisa, ele vai orar de maneira que Deus quer que você ore. Isso é importante. E outra coisa, diga mais. Oh, aleluia. Isso é interessante, irmãos. Mais e profundo. Porque dentro das linhas existe vida ali. Ó. Leia com os olhos espirituais. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem uma coisa, irmãos. Quando você orar em línguas, a viver no mistério de Deus, Paulo diz, a Bíblia diz que o próprio Espírito intercede. Você sabe o que é interceder, irmãos? É pedir, é rogar. Por alguém, por outra pessoa. Está entendendo que a sua petição não vai ser sua, mas é o próprio Espírito que vai pedir por você. Por isso que quando você chega a orar em línguas, existem níveis de oração em línguas. Tem hora que você está mais acelerado, tem hora que você está mais devagar, tem hora que você ora cantando. Sabe por que isso? Esses níveis, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando, falando mistérios e dizendo ao trono de Deus o que você precisa. Ou o que alguém está precisando e vai realizar através da sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Então, Paulo, essa passagem que o apóstolo Paulo fala, ele nos ensina, versículo 27. E aquele que sonda os corações, qual é a mente do Espírito? Porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade. Entenda, irmãos, o Espírito Santo, ele vai falar em mistério, ele vai te ajudar na sua fraqueza, ele vai interceder por você. Olha que maravilha. E melhor que tudo isso, ele vai orar de acordo à vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela só é 3 para a nossa vida. Eita, pastor Vitor glória a Deus, irmãos. Está no meio de um povo que sabe a palavra de Deus. Está vendo aí? Primeiro passo é Deus, você conhece a palavra. Porque a vontade de Deus, diga, é boa. É agradável. E ela é? Pronto, é só isso que o Espírito Santo vai orar por você. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, o Espírito Santo vai te ajudar. Aleluia. Agora, qual é o nível? A pergunta é, o mistério, qual é o nível? Aonde você quer chegar? O que você conquistou daqui para trás já era, irmãos, comece agora um novo. É um novo. Diga, é um novo. É um novo. Deus agora precisa, e Ele tem isso, Ele nos deu isso, esse tesouro, Ele nos deu essa capacidade. Judas capítulo 1, versículo 20, lá no versículo 20, que é um texto também, que nós temos que entender, olha por que andar no Espírito, orar em línguas, irmãos, é primordial, diga primordial, essencial, fundamental. Porque veja, Deus não atende, irmãos, Deus não vai atender choro, Deus não atende sacrifício humano, Deus não atende lamento, Deus não atende nada disso, só uma coisa que Deus atende, é a nossa fé, diga fé, é a única coisa que Deus atende. O nível de fé ao qual você está, determinar aquilo que você vai possuir.
Por isso é que quando você não vive no Espírito, muitas coisas são sobrenaturais, extraordinárias, você não vai conseguir. Porque o nível do Espírito seu está lá embaixo. Agora, quando você anda no Espírito e o seu nível é elevado, sabe o que acontece? A Bíblia diz, mas vocês, amados, edificando-se aonde? Na fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E sabe, irmãos, edificar significa construir. Edificar é você fazer base, alicerce. Então o Espírito Santo, irmãos, além de tudo aquilo que nós vimos, ele vai ajudar você a fundamentar a sua fé. Por isso que as coisas sobrenaturais, as coisas difíceis aos olhos humanos, para você vai ser fácil, vai ser possível, porque você não vai estar fazendo de você, você vai estar fazendo e construindo através do Espírito Santo que habita em você, porque você está edificando a sua fé. Veja, irmãos, a fé vem pelo ouvir, nós temos ouvido, nós conhecemos a palavra, amém? Agora edifica aquilo que você tem recebido. Qual é o primeiro passo? Orando no Espírito Santo, para que essa fé se edifique e nada venha te abalar, circunstância nenhuma, problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, nada disso vai te abalar. Sabe por quê? Porque a sua vitória está no reino espiritual, já foi te dado nas regiões celestiais. Você vai tomar posse daquilo que é seu. Amém? Fique de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, tem coisas na nossa vida que marcam, eu tenho certeza que muitas coisas que nos marcam, ficam registradas, né, na nossa mente. E esse nível, ele pode acontecer de forma individual na nossa casa, orando no meu quarto, qualificando a minha oração, tendo o meu tempo com Deus, orando em mistério, falando em línguas, mas ele acontece aqui também. Nos juntamos nessa reunião dos santos. Sabe, irmãos, aconteceu uma coisa no Palmital, lá na nossa igreja uma vez, que eu falei com o pastor Vitor, que eu nunca vivenciei aquilo, e foi um nível de glória tão grande num domingo à noite lá, que eu nunca tinha visto aquilo. Foi um momento em que nem o pastor não pôde nem pregar naquele dia. Muitos que estavam lá naquela noite estão aqui. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas na minha mente ela é clara. Eu vivo aquilo como se eu estivesse aqui agora. Eu vejo aquilo aqui agora. A palavra, assim, Deus foi usando de uma forma tão extraordinária e sobrenatural naquela noite, irmãos, que começavam algo assim, que era de trás para frente, não era do altar para trás, era de trás. A glória estava tão grande naquele lugar, que tinha pessoas sorrindo, chorando, se derramando, e assim, foi algo que, é esse o nível que Deus pretende para a igreja dele. É um nível extraordinário, sobrenatural, porque num nível como esse, irmãos, doença não fica, opressão não fica, as obras do diabo são destruídas. É esse o nível que Deus pretende para a sua igreja, é esse o nível que Deus quer para a igreja, na reunião dos santos, que nós chegamos a um nível tão grande, que a gente comece a adorar, comece a falar, e ali tinha irmãos sorrindo. Eu nunca tinha ouvido falar da unção do riso. Isso para mim foi uns 2 anos depois. Mas naquela noite eu via gente rindo. Era extraordinário. Sobrenatural. É esse o nível de unção que Deus tem para a sua igreja, que está disponível para nós. Feche os seus olhos agora. Comece agora a adorar o Senhor, a falar com o Senhor.